Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o livro de Daniel nos mostra um exemplo de pessoas que são colocadas numa situação limítrofe e eles não cedem às pressões. Essas pessoas a quem Daniel está se referindo são os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 3, versos de 13 a 18, diz assim: Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos até ele. E quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que eu mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance, mas a partir de agora, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. E se não o fizerem, serão jogados numa fornalha. E ponto final. E que Deus vai livrá-los de mim? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei. Ainda assim, não vamos servir a seus deuses, nem adorar estátua de ouro que você mandou erguer. O rei Nabucodonosor fez uma estátua que tinha 2,70 metros de altura. E nessa estátua que o rei Nabucodonosor fez, ela tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. O rei baixou um decreto que todos deveriam adorar aquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram adoradores do Deus vivo, por isso eles não adoraram. E aí os sátrapas, os dedos duros do rei, foram até o rei e falaram: esses meninos lá do Israel, eles não adoram a imagem. O Senhor mandou, mas eles não adoraram. E o rei manda trazê-los. E é interessante essa linguagem de confronto que o rei usa com eles. Na frente deles, o rei diz: olha, vou dando a vocês uma segunda chance. Quando tocar os instrumentos, vocês vão adorar essa imagem. Porque se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E quem vai livrar vocês? Que Deus pode livrar vocês? Isso é uma situação limite, quando o inimigo coloca a faca no seu pescoço e fala: e agora? Olha, os três rapazes poderiam dizer: não, majestade, a gente vai sim, a gente adora. Mas eles disseram: não, nós não vamos adorar, nós não vamos nos prostrar. E é interessante a forma como eles falam com o rei: majestade, sua ameaça não nos assusta. E a outra tradução, a NVI, diz o seguinte: se o Deus a quem servimos quiser livrá-los, ele nos livrará. Caso contrário, morreremos, mas nunca deixaremos de adorá-lo. Esta é a convicção que você deve ter do seu Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando chegam os problemas, quando chegam as dificuldades, o que você faz? Você se apega a Deus ou você se afasta de Deus? Eu já ouvi algumas pessoas dizer: não, eu não vou mais servir a Deus não, porque nada está dando certo. Meu amigo, para com isso. Se nada está dando certo, continua louvando a Deus. É interessante vermos, o Timothy Keller fala isso, uma frase dele, que Deus não explicou os porquês do sofrimento de Jó para Jó. O livro de Jó é Jó e os amigos perguntando 41 capítulos por quê, e Deus não responde. Mas no capítulo 42, Jó se encontra com Deus. E quando Jó se encontra com Deus, isso é suficiente. No capítulo 42, verso 6, Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu te adoro. Naquele momento, Jó esqueceu a sua dor, Jó esqueceu a sua luta, porque ele estava diante do Deus verdadeiro. E precisamos ter essa convicção, mas isso é uma questão de convicção. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele que te dá todas as coisas, é aquele que você busca para obter vitórias, ou o seu Deus é aquele que você anda com ele, nos momentos bons e nos momentos ruins, nas horas de grande alegria ou nos momentos de grandes dificuldades? Quem é o seu Deus? Algumas pessoas têm uma imagem deturpada de Deus. Eles acham que Deus é o gênio da lâmpada, que eles passam a mão e tudo acontece. Olha,
Esses 3 jovens, eles foram livrados. Vemos também o caso de Isaac, que Abraão ia sacrificar e Deus não sacrificou. Mas a Bíblia também registra o exemplo de Jefté, que ele fez uma promessa que se ele vencesse a batalha, ele sacrificaria a primeira pessoa que ele encontrasse ao chegar em casa, e ele encontrou a sua filha. E ele a sacrificou. Ou seja, Deus nem sempre nos livra da tragédia, mas Ele sempre está conosco. E quando Ele não nos livra, Ele tem um grande ensinamento para nos dar. Por isso, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Não mude os seus caminhos por causa de dificuldades. Lembre-se, Deus é Deus em toda e qualquer situação. E Ele vai te livrar. Às vezes o livramento não é aquele que nós esperamos, mas Ele sempre está conosco. E mais, esse sofrimento não dura para sempre. Pense nisso e lembre-se de que Deus é tão bom, por isso não ceda às pressões. Fique em Deus, que Deus nos abençoe. Espero você na segunda-feira. Domingo, às 19 horas, no chat PIC Taguatinga, no YouTube, nós temos o nosso culto online. Espero vocês lá. Tenham um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.